Receba, Senhor, toda adoração. Glórias ao teu nome. Glória, Senhor, ao teu nome. Receba, Senhor. Nós já te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Glória, Senhor. Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a essa celebração. Por favor, assentem-se. Nós não conseguimos transmitir ao vivo, está tendo um problema. Nossa internet é Copel e está tendo um problema no Paraná. Acabamos de descobrir. Não era problema no equipamento novo, não é problema nos técnicos. Não vamos mandar ninguém embora, fique tranquilo. Mas infelizmente deu um problema que está além do que nós podemos resolver. Mas nós estamos gravando essa celebração e depois, posteriormente, vamos transmitir. Nossos irmãos, infelizmente, não vão poder participar ao vivo. A você que veio, parabéns pela coragem, é um privilégio estarmos juntos, porque você vai ver em loco, ao vivo, um verdadeiro milagre. Você crê nisso? Qual a última vez você viu um milagre, uma manifestação de Deus? E eu quero convidar, antes de começar a entrar na palavra, verdadeiramente que vocês recebam nosso irmão Gilson Bispo e a família, por favor, pode subir. Eu sei que muitos aqui oraram, muitos intercederam, muitos esperaram por esse tempo. E verdadeiramente ele é um milagre para nós e é um milagre para a cidade, no meio dos médicos. E eu vou deixar que ele fale um pouco, para que ele cumprimente vocês. Ele estava com saudade também, assim como nós. E alguém que o Senhor resolveu nos emprestar mais um tempo, em nome de Jesus. Acho que esse aqui está esterilizado. Seja bem-vindo, Gilson, que Deus te abençoe. Pode ficar à vontade de falar com a igreja. Pode tirar a máscara, fica melhor. Saudade. Amo vocês do fundo do coração. Eu estou vivo, gente, porque Ele vive em mim, meu Pai. Então a morte tentou me ferir certo dia, e eu fechei os olhos por 48 dias em coma. E quando a gente está dormindo, não tem como se defender. Mas Satanás esqueceu que o povo de Deus estava ao meu redor e clamando a Ele, pela vontade dEle. Gente, eu vim aqui hoje para agradecer a cada um de vocês que oraram por mim, que clamaram a mim, enquanto eu estava naquele sono profundo, onde a gente fica sem poder fazer nada. Mas quando eu acordei, fiquei sabendo que minha família espiritual estava no portão do hospital, clamando por mim, orando aqui no templo, orando em casa. Eu vi um vídeo depois que eu voltei para minha casa, onde Vanessa Valduga, antes de começar a ministrar, ela clamou por mim. Que Deus abençoe ela também, a cada um de vocês. As pessoas foram lá no portão do hospital, dentro dos carros, orando por mim. Ai, gente, eu vou te falar uma coisa. Quando eu abri os olhos, depois de 48 dias, que eu percebi que eu estava no hospital, não sabia onde eu estava. Foi muito difícil saber que a gente pode realmente entrar em coma por mais de 40 dias. E eu fiquei desesperado, pois eu não podia falar, eu não podia me comunicar, por causa dos equipamentos, a tracking que estava no meu pescoço. Mas eu fui me acalmando, passando os dias, que a gente foi recebendo comunicação, porque eu sabia que o meu povo estava orando por mim.
Teve momentos que a gente fica tão tenso, tão desencorajado com Deus. Mas eu sabia, depois de um tempo, que foi a vontade de Deus. Porque, na verdade, Gilson Bispo morreu lá no hospital. Hoje eu volto uma nova pessoa, fortalecido em Deus, pronto para empunhar a minha espada e lutar contra o inimigo novamente. Porque, graças a Deus, tinham vocês para orar por mim. Tinham vocês. Amo vocês. Obrigado, gente. A cada um de vocês. Eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, todas as famílias, a vida de vocês, por ter dobrado o joelho e ter orado por mim. Porque nesse momento nós dependemos do clamor de cada um de vocês. Muito obrigado. Eu sei que minha família está aqui, eles sofreram muito, porque eu fui desenganado pela medicina, porque os próprios médicos me falaram que eu estaria morto já. Ligaram para minha irmã Jeane, avisando para preparar o enterro, porque eu não passaria daquele outro dia, pois já fazia 23 dias que eu estava em coma, e então a medicação não fazia, mas não tinha efeito nenhum. Então deu 25 dias, eu continuava com os olhos fechados. 35 dias também. Então eles não tinham mais o que fazer, estaria eu desenganado. Mas Deus tinha um propósito, um milagre na minha vida. Quando eu abri os olhos, do meu lado direito tinha uma enfermeira. Eu estaria na UTI, num lugar que tinha 20 leitos. Eu, quando abri o olho, olhei assim, como eu estou olhando para vocês, eu não mexia daqui para baixo. Não tinha força, a gente fica muito fraco, né? E ela saiu, ela gritou e chamou os outros médicos e as enfermeiras. Pouco tempo, acho que tinha mais de 20 pessoas dentro do quarto, pois eles não acreditavam que eu estaria com os olhos abertos me comunicando. Não acreditavam. A partir desse momento, eles começaram a me chamar dentro do hospital de milagre. A própria equipe médica, porque nesse caso, só um milagre de Deus. E Deus operou, Deus fez milagre. Gente, eu estou aqui para continuar com vocês. Eu sei que muitos que foram para aquele lugar, muitos não voltaram. Mas Deus permitiu que eu voltasse e continuasse a servir ao reino. Com o projeto Maná, que eu estou sabendo mais ou menos que pé que está, mas eu estou de volta, às vezes, para pegar no pé de vocês. Mas é tão gostoso ver o grupo de louvor que estava aqui cantando, sentir vocês, sentir minha casa, sentir nesse tempo que é o meu tempo dado por Deus. Que bom. Eu estou me segurando, eu não vou chorar, porque eu já chorei tanto na minha vida por esses últimos dias, que foi de secar as lágrimas. Eu estou olhando para o rostinho de vocês, tão bonito vocês, sabia? Depois que eu acordei, eu ficava no hospital, sozinho, assim, olhando para as paredes, né? E ficava, cada dia que passava, mais saudade de vocês. Foi que dia que eu vou estar lá, né? Hoje eu me esforcei e estou aqui. Que bom voltar para casa. Que bom ser amado pelas pessoas. Que bom realmente ser amado. E vocês me amaram. Eu amo vocês. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus. Uau. Atenção, líderes de célula, o Gilson voltou. Fiquem espertos, não esqueçam do projeto Maná. Que daqui uns dias ele está forte de novo. Esse homem carrega de 2, 3 cestas básicas num braço só. E vai voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus de milagre. Esse é o nosso Deus. O que está difícil na sua vida? Vamos pedir para Ele. É o desânimo? É falta do quê? Como o Luciano falou, foram 32 homens naquele encontro, mas mais de 50, direto e indiretamente, trabalhando para que o encontro acontecesse. Para que acontecesse o quê? Cura, igual nós cantamos hoje. Restauração, salvação, libertação, restituição, batismo no Espírito Santo, até com a equipe. Decisões profundas que só o homem, uma mulher, como vai ter o encontro delas, pessoalmente pode tomar. E eu coloquei o tema dessa mensagem, voltando para Deus. E o Gilson foi lá pertinho, mas Deus falou, volta que tem coisa para fazer. Mas muitos partiram nesse tempo para Deus. Como nós temos certeza que foi com a Mariana, como nós temos certeza, e eu quero trazer aqui minhas condolências, meus pêsames para a família Vilela, o pai da nossa amada Nice, a sua esposa faleceu, a Nicinha, e essa infelizmente foi de Covid, mas ela voltou para casa, porque o céu não é o nosso destino. Foi falado no velório, o céu é a nossa origem. Você entende a profundidade disso? O céu não é o destino, você não precisa brigar para ir para o céu. Você precisa se posicionar no Pai e você vai voltar da onde você veio. Você para de fazer parte dessa igreja militante, essa igreja que guerreia, que precisa estar revestida, vestida com a armadura para voltar para os braços do Pai. Pelo tanto de amém, vai ser uma festa tremenda naquele lugar. E tudo isso foi só o que eu pude perceber no encontro. Deus deu um tema para o encontro de homens. Homem feito a imagem e semelhança do Pai, imagem e semelhança de Deus. Uau! Alguns decidiram voltar esse caminho de forma poderosa, entenderam que não há satisfação, não há nada que seja pleno, completo, duradouro, se não estiver junto, alinhado com a vontade de Deus. É isso que nós recebemos no encontro, para ter a certeza que se partirmos, sabemos para onde vamos, e de que forma nós devemos e podemos viver esse tempo aqui na terra, que é tão curto, que é tão rápido, é tão passageiro, assim como foi nosso encontro. Foi flash, foi alucinante, foi rápido, mas foi muito intenso. Houve presença do Senhor naquele lugar. E quando você olha para a eternidade, a brevidade das nossas vidas aqui na terra é só uma vírgula, é um piscar de olhos. Então nós pensamos que temos muito tempo para realizar coisas, enquanto que o tempo está passando. Ninguém dentro dessa sala, ninguém que está me ouvindo, que vai nos ouvir, está ficando mais novo a cada dia. Está ficando cada vez mais perto. A gente nasce e começa a deteriorar. Já pensou nisso? Talvez seja por isso que fala que os orientais andam na contramão, mas eles comemoram o dia do nascimento como o dia da morte, porque a pessoa nasce, mas começa a morrer. Parece maluco, mas é real, é verdade. É muito interessante. Então eu gostaria de compartilhar algumas coisas que aconteceram naquele lugar, mas que pode acontecer na minha, na sua vida. Deus direcionou para esta palavra. Então preste atenção, porque ela pode mudar seu destino, pode mudar a sua vida por completo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor estendeu sobre nós paternidade. O Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso,
Olhe para o universo, para a criação, tem tantas coisas que nós não entendemos. Deus criou tudo isso. E esse Criador poderoso quer que eu e você, nós chamamos a Ele de Pai, de Abba, de papai, de paizinho. Ele quer intimidade comigo, com você. E nós entendemos que esse manto de paternidade, ele é muito importante. Por quê? Porque ele determina a nossa identidade. O manto paterno de Deus, a identidade de Deus reformada em nós. Ele fez isso com o próprio Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 11. Se puder, coloca na tela aí. O texto diz assim: então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, em ti me agrado. É isso que está na NVI? Então veio dos céus uma voz: tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. É isso que a Bíblia está falando. A palavra de Deus diz que a voz de Deus é como os sons de muitas águas. A voz audível de Deus para todo mundo. Mas também Deus fala no seu íntimo, no seu coração, nos seus sentidos. Ele é um Deus pessoal. Mas quando está falando da voz de Deus como o som de muitas águas, nós temos o privilégio de morar na terra das cataratas. Então, a próxima vez que você for visitar as cataratas, por acaso tem alguém aqui que nunca visitou as cataratas? Eu sei que na live vai ter gente lá de longe que nunca viu. Todos aqui já foram às cataratas? Quem não foi? Levanta a mão. Sou obrigado a levar você. 1, 2. Só tem 2 pessoas? Uau! As cataratas do Iguaçu, uma obra-prima do Senhor. E aquilo que eles chamam de um nome muito feio, simplesmente é a voz de Deus. Então, a próxima vez que você estiver lá naquele mirante, que aquele vale estiver ressoando aquela água, pensa que o Senhor vai estar dizendo para você: você é um filho amado. Você não entendeu, porque o Senhor te chama pelo nome. Ele vai falar: Luciano, você é um filho amado. Imagine toda aquela voz, toda aquela potência, todo aquele volume de água, fazendo aquele estrondo que ele faz, com uma voz de Deus: você é meu filho amado. Uau! Isso determina da parte de Deus nossa identidade. E foi assim com Jesus. É assim comigo, com você. A paternidade, ela autentica a autoridade que o Senhor nos dá. A autoridade de filho. Os filhos na sua casa têm liberdade de fazer muitas coisas, têm autoridade se você não estiver lá. Pelo menos deve ser assim. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Uau! Deus autenticando a autoridade de Jesus. João capítulo 13, no verso 3, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e o que viera de Deus, Desliguei, perdão, eu apertei um botão aqui. Não foi falha técnica, achei que a bateria tinha voltado para outro lugar. Me empolguei, apertei. Estou energizado, está roubando a energia da bateria aqui. Deus fez isso com Jesus, autenticou a autoridade, deu a autoridade de todas as coisas. E João 13, 3 falou isso de novo. E o Senhor te dá essa mesma autoridade. Você acredita nessa autoridade do Senhor sobre a sua vida? Nós entendemos, uma das coisas que nós entendemos no encontro, eu acho que foi o Patrick que falou um pouco sobre embaixada, que ele estava com as meninas, acho que, se eu não me engano, na embaixada do Paraguai. E quando você está ali no prédio, né, fica aqui no centro, aquele pedaço ali onde eles alugam aquele prédio é parte do Paraguai. Aí você
entrou lá para dentro daquele portão e falou: aqui a gente está no Paraguai, porque é embaixada. E o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, só que de uma forma, com autoridade muito maior, porque a Bíblia diz que onde você colocar as plantas dos seus pés, ali é terra santa, ou seja, aonde você estiver, o pedaço que você estiver, ali é embaixada do céu, porque você é um agente do céu, porque você é um filho de Deus, porque você tem autoridade. Ele te deu essa autoridade. Nós não podemos viver como cristãos com medo do inferno, com medo de demônios, porque eles têm mais medo de você do que você deles. Eu vou falar de costas, que vocês estão meio tímidos. Os demônios têm mais medo de você, porque na cruz de Cristo, Ele te resgatou, Ele te justificou, Ele te dá o poder de ser filho de Deus. É esse poder. E para de viver uma vida de derrota, de viver o contrário de quem é mais do que vencedor. Como se tornar mais que vencedor? Estando em Cristo Jesus. E nós em Cristo Jesus, o Filho amado de Deus, somos mais que vencedores. Não é que nós vamos vencer qualquer coisa, mais que vencedores. Pastor, mas a morte está vencendo aí. Sem autorização de Deus, ela não pode fazer nada. Você já viu um cachorro correndo atrás de um caminhão? E quando o caminhão para, o que ele faz? Ele dá a volta pelo caminhão e não consegue fazer nada. Vai morder um pneu daquele tamanho? Vai atacar o motorista que está lá em cima? E ainda na melhor das hipóteses, ele é atropelado ainda. Ou na pior. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus pagou o preço na cruz. Ele era perfeito. A morte não podia tocar nele. Ele entregou sua vida na cruz, porque a morte não podia, ele não tinha pecado. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, era um sacrifício perfeito, e ele teve que entregar. Deixa os dois aqui, qualquer coisa. Ele entregou sua vida, porque a morte não podia levá-lo. Você já pensou nisso? E aí Satanás ficou igual o cachorro que corre atrás do caminhão, não pôde fazer nada. Eu imagino o inferno: vai, mata ele, traz logo para cá. Você está maluco, nós não podemos. Como é que eu vou fazer? Não tem autoridade para isso, não tem respaldo para isso. É esse tipo de vitória que você precisa viver. É esse tipo de paternidade que esse manto estendido sobre a nossa vida nos protege. Não podemos viver como derrotados. Essa paternidade, ela respalda a nossa missão. Uau, qual missão? A mesma de Jesus. O que Jesus tinha que fazer? Está lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para fazer o quê? Pregar boas novas aos pobres. E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. É por isso que a gente realiza o encontro, para cumprir o chamado à missão. Isso é o Evangelho de Cristo, esse é o ensino dos apóstolos. Essa é a missão. Mas como ser missão, se você fazer a missão sem entender que é filho, sem entender que é autoridade? Nós vamos querer fazer a missão, é igual ir para a batalha só com parte da armadura, vai apanhar. E a paternidade também garante a nossa descendência. Não só você vai entender que você tem autoridade, que você vai cumprir a missão, mas você vai deixar um legado para a sua família. Amém? Para a sua geração. Êxodo capítulo 20 está falando dos mandamentos que o Deus deixou para nós. E esses mandamentos é o que garante a nossa vida de uma forma reta, a nossa descendência, os nossos caminhos aprovados pelo Senhor. Nosso destino é a nossa origem. Olha aí, parece a mesma coisa, mas não é. Nós voltarmos para o Senhor e chegarmos lá com as mãos cheias de presente. Um filho amado, um servo fiel, que trabalhou não só pela sua vida, não só dando fruto, juntando tesouros no céu com a sua vida, mas levando outros através do seu exemplo. E qual que é o seu exemplo? Ser igual a Jesus, recuperar a imagem e semelhança que foi roubada, que estava perdida. A palavra diz que nós fomos feitos de imagem e semelhança de Deus, portanto devemos ser parecidos com o nosso Pai. Imagem e semelhança do Senhor.
Então nós sabemos que por conta da queda do homem, aqui o gênero ser humano, homem e a mulher, fez com que nós perdêssemos tudo isso, essa autoridade, essa identidade, essa missão, o senso de missão, e deixássemos nossa descendência com um legado de morte, por conta do pecado da desobediência. Mas a boa notícia é que Jesus veio para restaurar todas as coisas. Ah, pastor, tem algumas coisas. Todas as coisas. A palavra está dizendo, graças a Deus não sou eu, porque eu podia pensar, não, essa aqui não precisa. Mas são todas as coisas. Ele quer, Ele pode restaurar, Ele é suficiente, Ele é competente, Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Então eu quero ler um texto que fala um pouco sobre 2 tipos de filhos, que de repente você se identifica com eles. Em nome de Jesus, tomara que não. E se você se identifica, que lembre dessa prevenção. Não se acostume com o sagrado. Em nome de Jesus, viva o Evangelho de forma prática. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 15, no versículo 11 em diante, Jesus continuou. Algo muito conhecido. E às vezes, por ser muito conhecido, nós passamos desapercebido no que a palavra está dizendo. E por ser muito conhecido, nós nos acostumamos, já sei do que o pastor vai falar. E por ser muito conhecido, a gente pensa que está de pé. E a palavra nos orienta. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque só cai quem está de pé. Já viu uma pessoa estirada no chão cair de novo? Não consegue. Tem que ter um abismo muito profundo para ele cair de novo. Então Jesus continuou dizendo: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu sua propriedade entre eles. Olha esse detalhe. Ele tinha 2 filhos e repartiu sua propriedade entre eles. Um pediu, porém os 2 receberam. Ok? Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Outro parênteses aqui, falta de sabedoria. Ele viveu irresponsavelmente. E quem é que nos dá sabedoria? O Espírito Santo dá sem medida para quem buscar, para quem quiser. Amém? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, uma pandemia de fome. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Jesus estava contando essa parábola para os discípulos, para judeus, e como eles estavam recebendo isso como um filme de terror. Cuidar de porcos, imagina a cara de nojo deles, querer comer a comida do porco. Eles não podiam comer porco, segundo a tradição. Comer a comida do porco é a decadência, é o fundo do poço, é querer cavar o fundo do poço. Então Jesus contou uma história muito, muito radical. Imagino que ele tinha alguns deles que já estavam enjoados lá, pensando quase em engorfar, que nem diz. Porque era uma situação muito suja. Mas nessa situação, esse filho, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Voltarei para o meu pai e lhe direi. Ele preparou um discurso. Ele preparou um discurso que ia dizer assim: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Este é um nível de arrependimento que o Senhor espera que uma pessoa tenha para voltar para Ele. Se você por acaso está fora dos caminhos do Senhor, esse nível de arrependimento que Ele busca, de você entender que você nem merece mais essa filiação, mas que o Senhor quer restituí-lo. Olha como é que o texto continua. A seguir levantou-se e foi para o seu pai.
Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Uau! O filho disse, olha o discurso dele, lembra? Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado meu filho. Ele nem concluiu o que ele queria falar tudo e o pai já intervém. Ele nem disse tudo que queria. O pai diz assim, mas o pai, o texto diz, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, coloque e calçados nos seus pés, traga aquele novilho gordo, né? O novilho pagou o pato ainda. Matem-no, vamos fazer festa, vamos fazer churrasco, vamos comemorar. Porque esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Uau! Restituição, volta para a casa do pai. Quando o pecador cai em si, há festa nos céus. Quando há arrependimento verdadeiro, há festa no céu. Pois um filho está voltando para casa, o filho está sendo recebido pelo pai, ele volta a viver, ele volta a receber o lugar de onde nunca deveria ter saído, o lugar de onde nunca deveria ter deixado. Ele volta para Deus Pai, ele volta para aquele que o criou, e aí ele tem sua identidade restaurada, como nós vimos. O pai dá vestes novas de santidade, dê uma roupa boa para ele, pega a melhor roupa, veste de santidade, identidade está sendo restaurada ali, pelo arrependimento. O pai nos dá um anel. Por que significa um anel? A autenticação da autoridade. O anel era que selava as cartas, era o que dizia compra, vende, faz, desfaz. Era a autoridade do pai representada naquele anel. O pai coloca nos nossos pés o calçado do quê? Calçado do evangelho da paz, para estarmos protegidos dos maus caminhos, enquanto ele cumpre a missão. Ele traz de volta o senso de missão. Glória a Deus por isso. Ele faz festa para a família, ele faz festa para a sua descendência. Ele manda matar um novilho. Ninguém come novilho sozinho, eu acho que não. Já vi esses crentes comendo, mas sozinho comer um novilho, isso está dizendo que é um banquete, que para você, para o seu negado, é uma sinalização de que não vai faltar nada. Deus é dono de toda a provisão. Se você estiver no caminho, não tem miséria, você nunca vai mendigar o pão, não vai faltar para você e você vai distribuir. Projeto Maná vai ser coisa do passado, porque todos vão se ter em abundância, em nome de Jesus, creia nisso. E o outro filho, você pode estar perguntando, lembra, são dois filhos, o mais novo fez tudo isso, mas tem o filho mais velho. Lucas 15, no versículo 24, é o 15? Eu me enganei, 15, 24, 15, 25, continuando, perdão. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, abre parênteses aqui, também estava no lugar errado. Ele estava no campo porque ele devia estar junto com o pai, administrando a fazenda. Eu penso que essa fazenda era muito grande, a Bíblia não diz, mas ele demorou para ver o que estava acontecendo. Quando ele se aproxima da casa, o texto diz, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Imagina o servo respondendo, todo feliz, né? Seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, e ele está salvo, ele voltou são e salvo. O servo dando a notícia. Uau! O filho mais velho encheu-se de ira. Eita! O pai estava feliz, o outro estava morto, voltou. A casa estava em festa. Os empregados, imagina a Tata, né, que diz, a babá que cuidava dele, meu Deus, que alegria, voltou para casa. Aí o filho mais velho vem e aquela situação se enche de ira. O texto está falando. Por que será? E não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Abre parênteses de novo. É papel do pai mover-se para que a família esteja bem, em harmonia. O pai saiu da festa para ir atender aquele filho que ficou irado, que não gostou da notícia, mas que estava na sua casa. Mas ele respondeu para o pai,
olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mentiroso, egoísta, exagerado. Esse não está aí, tá? Eu que estou colocando. Por quê? Lembra lá no verso 12? O pai repartiu a herança para os dois. A mesma coisa que o outro desperdiçou, ele recebeu também. E aí jogar um negócio desse na cara do pai. Como assim? Nunca me deu nada? Mentira. Eu trabalho aqui como escravo, porque quer, porque podia ter entrado de sócio, está administrando a fazenda. Nunca desobedeci. Provavelmente esse pai falou várias vezes: eu quero que você tome conta da fazenda, e não está lá no campo trabalhando com os peão. Qual o pai que quer ver seu filho ser office boy da empresa a vida inteira? Não conheço. Não, até pode começar por ali, mas está sendo treinado para assumir o lugar do pai um dia. Um pai, né, um pai certo das ideias, vamos dizer assim, ele vai querer isso. Ele vai buscar isso para os seus filhos. A palavra de Deus diz: nós sendo maus, queremos coisas boas para nossos filhos. Então, esse filho não era tão obediente. Mas o texto continua: mas quando volta para casa, esse seu filho, ele continua reclamando. Quando volta para casa esse seu filho, quer dizer, não é meu irmão, esse seu filho aí, devia ter deserdado já esse cara, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata novilho gordo e ainda dá para ele. Mentira, exagero novamente do filho mais velho. Ele não esbanjou nada, o filho mais novo. Ele esbanjou aquilo que era parte da herança que ele recebeu, que era dele. E tinha direito, né? Esse filho mais velho provavelmente precisava ir para o encontro. Mas ele fala coisas aqui terríveis. E esbanjou os teus bens, não eram os bens dele. O pai tinha dado, era do filho. Com as prostitutas, ele não foi atrás. Como é que ele sabia disso? Porque no coração dele provavelmente falou: se fosse eu que tivesse saído, acho que é com isso que ele ia gastar. Provavelmente o filho mais velho fez isso. E aí mata o novilho gordo, nunca me deu nem um cabrito, né? E o pai fala: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Uau! Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e a parábola termina aí. Não, parece que não teve conserto, não teve argumento para o rapaz. O que isso nos mostra? Sabe, igreja, filhos, né, nesse caso, tendendo a esse texto, eles dão muito trabalho e preocupação quando querem experimentar as coisas do mundo. Ou quando fica em casa murmurando, de uma forma religiosa, e também não desfruta da casa. Não vai desfrutar do mundo e nem desfruta da casa. A Bíblia fala para a gente não ser morno, porque a gente não é nem frio nem quente. Deus está a ponto de vomitar como igreja. Ou seja frio e vá para o mundo e deixa se acabar, ou seja quente e fique com Jesus e deixa acontecer o que vier. Mas tome uma posição. Não pense em viver mais ou menos. Não vai ter desculpa quando nós vamos prestar conta diante de Deus da nossa vida. Ah, sabe o que é? Não é. Sabe o que acontece nos nossos dias? Ai Deus, sabe o que é? Não me encaixei na tal igreja. Os irmãos falaram mal de mim. Não consegui me adaptar na tal igreja. Olha quantas placas de igreja tem nesse planeta. Falta de igreja não vai ser desculpa para essa geração. Pode crer nisso. Então, igreja, como igreja, nós somos todos irmãos. Eu falei essa palavra no pré-encontro, e o Senhor me falou para trazer isso de volta. É com muito temor que eu vou falar o que eu vou falar agora. Mas também acreditando muito no que você pode ser curado por isso. Porque homens foram curados nesse encontro, no pré-encontro, com essa palavra. E eu sei que no meio das mulheres isso pode acontecer. E se você que está me ouvindo passou por isso, que você receba como da parte de Deus isso, por favor. Nós somos todos irmãos na igreja. Lá em casa sou eu, pastora G, os meninos, mas diante do Senhor nós somos todos irmãos.
Deus não tem outro tipo de parente. Não tem sobrinho, não tem neto, não tem afilhado, não tem os queridinhos, os escolhidinhos, não. Ele só tem um tipo de parente, ele tem filhos. Deus só tem filhos. Então, meus irmãos, isso explica porque muitas vezes nós somos desvalorizados, ou não somos valorizados à medida que precisamos. Nós somos criticados, diminuídos, acusados, depreciados, e muitas vezes rejeitados pelos nossos irmãos. Por que que isso acontece? Foi assim com José. Lembra José e seus irmãos? Foi assim com Davi, né? Nem o pai dele considerava, e os irmãos dele também não. Foi assim com Jesus, queridos. Com Jesus, pastor, com Jesus. Lembra quem é irmão de Jesus? Tiago, José, Simão, Judas, não, o Iscariote, lógico. E muitas irmãs que a Bíblia não cita. Ele tinha muitos irmãos de sangue que não creram nele, e só começaram a seguir, a se converter depois que ele ressuscitou. Ou seja, não participou do ministério de Jesus. Não participaram do ministério de Jesus ativamente. E agora eu digo para você, se fizeram isso com esses heróis da fé, se fizeram isso com José, que deixou um legado, que salvou a nação pelo seu caráter e comprometimento com Deus, se fizeram isso com Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala, o próprio Deus declarou isso. Se fizeram isso com nosso Salvador, nosso amado Jesus Cristo, calcula comigo e com você, que na melhor das hipóteses somos um bom cristão. Não queremos que os irmãos falem da gente. Me ignorou, me rejeitou, não quero mais aqui, não deixou eu fazer isso, não deixou eu fazer aquilo, falou que eu não estou pronto, magoei. E às vezes com razão. Sabe por que a gente se magoa? Porque nós esperamos a atitude dos irmãos, como se fosse a atitude do pai. É o pai que corre, que abraça, que beija, que restitui. Esse poder é do pai, não dos irmãos. O irmão chega aqui e fala, não, eu vou te restituir, você vai tocar, você vai subir lá. Não, não vai. Foi quem que te deu essa autoridade? Tem um caminho para fazer. Deus Pai vai sinalizando. Tem tanta gente que eu preciso segurar, tem outros que eu preciso empurrar. E quem te deu esse poder, pastor? O Pai vai direcionando, que eu sozinho não dou conta. Já morreu gente na nossa igreja, vocês sabem. Se Deus tivesse perguntado para mim, vou levar alguém daí, escolhe aí por favor, já que você é o líder. Graças a Deus a igreja é dele, é ele que faz, o reino é dele, tudo é dele, por ele e para ele. Porque esses que ele levou, tinha pelo menos uns 20 na vez. Ser rico pode ser você, isso é verdade. Pelo menos 20, Deus, eu já encaminharia. Não faz isso não. Explica para mim o que está acontecendo. Falou, desde quando a igreja é sua? Deus fala assim comigo meio bruto, porque o sistema é bruto. Então, meus queridos, você que está me ouvindo, se você passou por isso, ou está passando por isso, como irmão, como integrante dessa igreja do Senhor Jesus, não apenas Ceifa, que é uma organização, mas como integrante da igreja organismo, que está sobre toda a terra, da qual nós fazemos parte, eu quero declarar e quero pedir perdão para você, e pedir que você volte para o Pai. Não espere nos irmãos para ser restituído, espere no Pai. Espere no Pai a restituição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele quer te dar identidade, firmar sua identidade, restaurar a sua autoridade que você nunca deveria ter perdido. Ele quer te dar novamente o senso de missão para você cumprir o seu propósito. E Ele não quer fazer isso só na sua vida, Ele quer te dar até 1000 gerações abençoar. Isso não é ideia minha, é o Senhor que está te convidando para isso. O Senhor que está dizendo, filho, perdoe os irmãos. Nessa parábola, o irmão mais velho devia ser mais maduro, devia entender melhor. Meu irmãozinho voltou. Imagina o coração do pai ver os irmãos brigando. Você que tem mais de um filho, você sabe o que é isso. E tem que ensinar sempre, se vocês se permanecer juntos, vocês podem realizar o que vocês quiserem.
Eu cansei de falar isso para os meninos. Vocês três juntos, ninguém segura. Com Deus na vida de vocês, com o que vocês querem fazer. Mas eu virava as costas, o pau quebrava, tinha que voltar e entrar na briga. Com o irmão é assim. Não adianta querer receber do irmão, seja mais velho, mais novo, do meio, né? Tem síndrome para o irmão onde você nasceu. Ah, síndrome do irmão mais velho. Teve um pastor aqui que ele foi o 13º. Veio ministrar sobre isso. E o que aconteceu com os outros? Lembra? Morreu. Muitos morreram, mas ele ficou. Todo troncho, coitado. E é um servo do Deus Altíssimo. Os irmãos aceitaram e deixaram ele ali? Não, os irmãos, esse cara, meu Deus do céu, Deus, o que vamos fazer? Para que esse cara serve? Para abrir e fechar a cortina. Tiveram que pôr cortina na igreja para ele ter um ministério. E o que ele se tornou? Um pastor poderoso na palavra. Pastor Marcos, Curitiba, esteve aqui. Uma benção. Então eu estou te dizendo como irmão, perdoe a igreja, perdoe-nos como irmão. Nós deveríamos verdadeiramente ter amado, ter aceito, ter compreendido você. Mas a nossa imaturidade também impede de fazer aquilo que o pai, só o pai pode fazer. Eu sei que isso pode ter te causado ferida, frustração, isso é legítimo. Você perdeu tempo na sua vida porque você ficou magoado, se afastou de Deus, não só dos irmãos. Aí quando você volta para Deus, Ele fala, vai lá filho, fica com os irmãos, se mantém em comunhão. Sabe por quê? Porque a declaração mais linda que existe na Bíblia é quando Deus fala, eu vou ter que impedir esse povo, porque se eles se unirem, nada do que eles planejarem vai ser impossível. Quando eles se juntaram para fazer coisa errada. Não foi para conquistar o mundo, foi para fazer uma torre de Babel. Essa declaração está lá. Deus olhou e falou, se eles se juntarem, nada lhes será impossível. Vamos ter que impedir esse negócio. E aí que nasceu a confusão das línguas. Porque senão eles tinham construído um caminho até o céu. Então esse é o poder da unidade dos irmãos. De aceitar o irmão como ele é. O pai aceita como ele é, mas ama tanto que continua transformando. Cada um precisa do seu tempo. Então eu quero te dizer, nos perdoe como igreja. Como igreja Ceifa, não, da igreja da onde você saiu. Busque se reconciliar. Pastor, não tem mais jeito, eu quero ir para outra. Mas volta lá, faz o caminho certo. Libere perdão, peça perdão. Esse é o maior poder que nós temos na nossa vida. Esse é o maior poder que Jesus ensinou, porque ninguém podia magoar Ele. Porque Ele sabia quem era, Ele tinha identidade firmada em Deus. Ele sabia da sua autoridade. E ninguém podia ferir Ele, porque Ele sabia quem Ele era e o que o Pai pensava dele. E se você conseguir chegar nesse nível de maturidade, nada lhe será impossível. Fique de pé, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar meus irmãos que estão presentes, que vão acessar mais tarde essa live, que vão estar ouvindo essa palavra do Senhor. Chegou o tempo, Senhor, de encerrar toda a tristeza, toda a dor, toda a mágoa na vida dos meus irmãos. Pai, nós como os filhos, Senhor, andamos por caminhos independentes do Senhor. Fizemos coisas que não te agradou muitas vezes, que com certeza não te agradou, e nós nos sentimos abandonados, sozinhos. E nós queremos voltar para o Senhor. Nos perdoe, Pai, como igreja, como irmãos, porque nós fomos maus, nós agimos com indiferença, nós não tivemos empatia, nós fomos insensíveis. Nos perdoe, Senhor, pela falta de amor e de cuidado que o Senhor dispensou a nós, e nós não tivemos essa capacidade, essa maturidade de entender nossos irmãos. Nós precisamos ser aceitos, amados, precisamos ser entendidos. E isso o Senhor sabe, porque o Senhor nos criou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos teceu lá dentro do ventre dela. O Senhor nos deu o fôlego de vida. O Senhor nos tornou ser vivente. Pai, em nome de Jesus, que todos esses caminhos que passaram, todas as mágoas que tiveram com irmãos que eram líderes, com pastores, não importa o título e a autoridade que receberam,
Diante do Senhor nós somos irmãos e muitas vezes abusamos daquilo que o Senhor nos deu. Pai, nos perdoe. Nós queremos liberar perdão para esses irmãos que nos magoaram. Nós queremos perdoar aqueles que nos abandonaram. Nós queremos pedir perdão àqueles que nós ferimos. Pai, como igreja do Senhor, que haja essa restituição, que haja, Senhor, esse novo do Senhor, em podermos perdoar e ser perdoados, que nós usamos essa ferramenta poderosa para envergonhar o inferno. Tua palavra diz que as portas do inferno não iam prevalecer, por sua igreja está unida, Pai. Nós queremos estar no Senhor, para que tudo que nós fizermos possa agradar. O Senhor nos recebe, o Senhor tem o melhor para nós. O Senhor não nos trata como servos, o Senhor não nos trata como empregados, como membros de igreja, mas o Senhor nos trata como um Pai. O Senhor nos chama de filho, o Senhor nos chama pelo nome. Pai, em nome de Jesus, que ao ouvir o nosso nome, que nós possamos verdadeiramente estar alinhados, buscando o caminho para voltar, não para o nosso destino apenas, mas para a nossa origem, como foi dito nessa tarde, Pai, da tua filha que saiu dessa igreja, Senhor, que era a igreja militante da qual nós fazemos parte, e ela entrou na igreja triunfante na tua glória, que quando nós chegarmos lá, Senhor, nada venha nos acusar, nada nós tenhamos, Senhor, em débito com aqueles que passaram pelas nossas vidas, e o que eles encontram em nós é o reflexo da tua imagem, da tua semelhança, da tua autoridade, Senhor, da tua missão, da nossa identidade firmada no Senhor. Pai, eu te peço perdão, Senhor, em nome de todos aqueles irmãos que feriram outros irmãos, e que venha o Senhor com a paternidade, com o manto de paternidade, restabelecer todas as coisas, a partir da nossa casa, chamado Ceifa, desse ministério que o Senhor nos confiou, tem feito a nós crescermos em sabedoria e graça, em quantidade. O Senhor tem feito milagres nesse lugar, e o Gilson está aqui para comprovar isso, Pai. O Senhor tem feito, Senhor, maravilhas, sinais têm acontecido nesse lugar. Pai, não nos deixe nos acostumar com isso, não nos deixe nos acostumar a separar de nossos irmãos, dos teus filhos, que nós possamos estar unidos e enfrentarmos tudo que vier pela frente em unidade, pois na unidade do Senhor, nada pode nos impedir, Senhor. O Senhor está aprovando a nossa forma de viver. Pai, que haja uma restituição duradoura, plena, completa na vida daqueles que aceitarem esse perdão. Pai, foi tão dolorido o que fizeram, Pai, foi paralisante o que fizeram, a ponto de eles não quererem mais conversar contigo, porque se acharem melhor. Pai, tantos ministérios, tantos talentos foram freados, por falta de compreensão, por falta desse perdão, por falta dessa maturidade. Pai, em nome de Jesus, não estamos falando isso porque somos melhores, mas porque o Senhor, que comanda todas as coisas, que é o autor da vida, que é o dono dessa casa, que é o pastor mor dessa casa, tem nos pedido para realizar isso. Então, em nome de Jesus, nós liberamos perdão, nós pedimos perdão a esses queridos, e te convidamos, volta para a casa do Pai, e receba a restituição do Pai, receba o abraço do Pai, receba o manto de paternidade, receba a identidade, receba a autoridade, coloque suas vestes, seu anel, seu calçado, não só para você, mas para a sua descendência, é para os seus filhos. Eles não terão falta de nada, serão felizes por realizar a obra do Pai. A nossa vontade rendida a Ti, Pai, a nossa vontade rendida ao Senhor, é isso que nós te pedimos, te agradecemos, porque o Senhor pode fazer infinitamente mais. Que o Teu Santo Espírito convença essa pessoa de receber e liberar esse perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, no nome santo e poderoso de Jesus. Que você receba essa palavra dizendo amém, amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Cristo, que Ele vive, Ele reina, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso.
Uau!